Queria convidar então a Letícia para vir, que hoje, na manhã de hoje, a Letícia vai estar compartilhando a palavra conosco. Eu queria que você estendesse as suas mãos para cá, para a gente abençoar a vida da Letícia. Nós estamos numa série de mês de junho e julho, série Messias, e hoje a Letícia vai estar compartilhando a palavra com a gente. Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós queremos apresentar a vida da tua filha e nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar reunidos nesta manhã aqui. Que o Senhor fale através da vida dela de uma forma poderosa aos nossos corações, com toda a liberdade no teu espírito, que os nossos corações sejam terreno fértil para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Podemos assentar, fique à vontade. É uma alegria grande estar aqui, poder compartilhar da palavra do Senhor. E eu creio que essa palavra que que vamos falar hoje, vai ser uma palavra de despertar para as nossas vidas. Então, que nós possamos memorizar tudo que for falado e que a gente venha pedir ao Senhor que essa semente ela venha cair numa terra fértil, aonde ela possa frutificar. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Pai, nesse momento nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa para ouvir da tua palavra. Nessa manhã queremos declarar que os nossos corações estão abertos e os nossos ouvidos estão abertos para ouvir o que o Senhor tem preparado para nós. E nós cremos que o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos na série do Messias. E tem sido palavras assim, confrontadoras, né? Onde a gente tem aprendido tantas coisas. E hoje nós vamos falar sobre prudência versus tolice. E a gente vai falar daquele texto que é muito conhecido na Bíblia, que é a parábola das 10 virgens. Quantos conhecem? Amém? E a gente vai ler aqui agora do versículo 1 ao verso 13, que diz: O reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. E ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Aqui a gente vê que o Senhor Jesus, ele estava ali ensinando a parábola das 10 virgens. E eu acredito que ele pensou, porque virgem significava naquele tempo uma mulher que ela era separada, purificada, para que ela fosse envolver com o seu marido. Então ela tinha que ser separada, ela tinha que ser mesmo com as suas vestes limpas, ela tinha que estar mesmo totalmente pura e santa. E aqui, quando o Senhor está falando da parábola das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 nécias, eu creio que ele não está falando para as pessoas lá de fora que não conhecem Jesus. Ele está dizendo para a própria igreja, que dentro da própria igreja existem as prudentes e as nécias. Porque dentro da própria igreja existem aqueles que estão preparados e aqueles que não estão preparados. A gente vê que naquela época, o casamento tinha 3 estágios de processo. Primeiro, o noivo ia ali,
conversava com o pai da noiva, fazia o compromisso, um contrato. Segundo, fazia a festa de noivado. E o terceiro era o casamento, onde o noivo ia lá na casa da noiva, buscava ela para levar até a casa dele e ser a festa de casamento. E a gente vê que a parábola das 10 virgens representa hoje a segunda vinda de Jesus. Jesus, naquela época, ele já estava falando para que hoje nós pudéssemos entender como seria a sua segunda vinda. As 10 virgens representam a igreja à espera do Senhor. A gente viu que realmente as 10 virgens estavam ali esperando. As 10 virgens estavam com suas candeias acesas. Só que 5 delas tinham reserva e 5 delas não tinham reserva. Elas achavam que aquela unção do momento, que aquela luz do momento ia mantê-la elas até o fim, à espera do noivo. Mas aqui nós vamos aprender que a gente precisa ter uma reserva nas nossas candeias, amém? E aí a gente pode tirar várias lições dessa história. Eu gosto muito de preparar a palavra e mostrando as lições que nós podemos tirar através do texto. E a primeira delas, Jesus convida a sua igreja para desfrutar da sua alegria. Aqui no versículo 1 fala: o reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram encontrar-se com o noivo. Aqui ele está dizendo: eu estou preparando, eu estou mostrando como vai ser a alegria de encontrar com o Senhor. Nós somos a noiva e a vida cristã é uma expectativa constante da vinda do Senhor. Nós temos que entender que nós, como cristãos, temos que ansiar constantemente essa expectativa que o Senhor está voltando. E aqui, através dessa parábola, o Senhor está nos despertando a isso. As 10 virgens caracterizam como deve ser esse povo, puro, separado, santo, características que Deus sempre existiu do homem, do Antigo ao Novo Testamento. Desde o Antigo ao Novo Testamento, o Senhor mostra para as pessoas que nós deveríamos ser santos, santificados, separados, puros. Sempre o Senhor bateu isso em cada profeta, em cada homem usado por Deus. Ele dizia: seja santo como eu sou santo. Santificai-vos, porque somente com a santificação veremos a Deus. Em Hebreus 12, 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual não verá o Senhor. Em Levítico 11, 45, na parte B: portanto, vós sereis santo, porque eu sou santo. A santidade é o mecanismo pelo qual eu me relaciono com Deus. Santidade é a consequência de quem é salvo através de Jesus. Quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, consequentemente você já vai começar a santificação da tua vida. Você já precisa se preparar o tempo todo. Eu não me santifico para ser salvo. Não existe isso. Primeiro eu vou me santificar, primeiro eu vou tentar sair, largar tudo que eu faço para depois. Não, o Senhor diz: vem como estais. Aí ele diz: por isso, porque se a gente primeiro quisesse mudar, se santificar antes de aceitar Jesus, anularia a graça. Anularia a graça. E o Senhor Jesus, nós temos a salvação pela graça e misericórdia do Senhor. Mas é porque eu sou salvo, é porque eu decidi a caminhar com Jesus, a aceitar Jesus, é que eu vou santificar a minha vida. Ser santo não quer dizer que nós nunca vamos pecar ou deixar de pecar, porque nós somos humanos. O tempo todo nós estamos pecando, infelizmente. Mas aqui o Senhor está dizendo: é impossível para nós, da natureza adâmica, não conseguir ficar um dia sem pecar. Mas porque a nossa carne é fraca, corruptível, destrutível. Mas o Senhor diz que santo é aquele que sempre se limpa. É aquele que se arrepende em todo o tempo dos seus pecados. Então nós temos que entender: se eu pequei, eu vou me limpar, eu vou me santificar, eu vou pedir perdão, eu vou me arrepender e não fazer mais aquilo que eu fiz. Porque o arrependimento, ele te traz a não pecar e nem cometer o mesmo erro que você cometeu.
E todos os dias nós vamos nos santificando nesse processo. Segunda lição, a igreja precisa de adequada preparação para participar da alegria do Senhor. No versículo 2 e 5 está dizendo que 5 eram tolas e 5 eram prudentes. As 5 loucas, nécias, estavam preparadas e só carregavam o azeite do momento. Elas estavam ali junto com as outras prudentes, mas elas só estavam carregando o azeite do momento. E as 5 virgens prudentes estavam preparadas e carregavam o azeite de reserva. Elas estavam ali cheias, com as suas lamparinas acesas, mas elas também tinham a reserva, porque se chegasse algum momento e demorasse o tempo para aquelas luzes estarem acesas, elas iam ter como repor aquela luz e ela não se apagar, e ela não se esfriar, e ela não sair da presença do Senhor. Lâmpadas não possuem nenhuma utilidade quando desprovidas de azeite. Se você não tiver o azeite de reserva, nada adianta a sua lamparina. Nada adianta. As virgens nécias acreditavam que está tudo pronto e que não precisaria de mais nada. Elas pensaram, eu estou com o meu azeite do momento, elas estão acesas minhas lamparinas, e eu sei que Jesus vai voltar hoje, então eu não vou precisar mesmo, vou viver o meu momento, eu não vou precisar de uma reserva. E aí foi aonde elas viram que para elas estavam demorando, mas na verdade não é demora, porque o Senhor faz tudo no tempo dele. E aí elas entenderam que elas precisavam ter também a reserva. O dia mau, as crises, as adversidades revelam quem tem o azeite de reserva. Por que que hoje muitos cristãos não permanecem na presença de Deus e nem na igreja? Porque eles só vivem com o azeite de momento. Quando vem a adversidade, quando vem as circunstâncias difíceis, eles não conseguem se manter acesos, porque eles não têm uma reserva. Eles não têm de onde deixar a sua lamparina acesa. É onde muitos se revoltam contra Deus. É onde muitos se desviam da igreja e não ficam firmes na presença do Senhor. Em Provérbios 24:10 diz: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, é que a tua força é pequena. Por não terem azeite na reserva, é que muitos se desviam da presença de Deus, por viverem uma presença momentânea. Muitos vivem de uma presença momentânea, de um momento de domingo só na igreja, e ali ou louve, e ouve a palavra e vai embora para sua casa e não se enche. E quando vem a dificuldade, quando vem a tempestade, ele acaba se perdendo. Ele acaba caindo do barco e não consegue se manter firme. No versículo 5 do capítulo 25 diz: o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono adormecendo. Tardando o noivo, todas dormiram. Todas estavam na expectativa do noivo. Mas não foi que ele demorou, porque ainda não estava no tempo dele chegar. E com isso aprendemos que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Por isso aprenda a esperar em Deus com as suas reservas de azeite. Amém? O Senhor tem o tempo certo para agir na sua vida. Ele tem o tempo certo para entrar na sua causa. Por isso que você precisa estar com azeite de reserva. Para que você consiga manter firme até que você receba aquilo que você espera no Senhor. O problema não é dormir esperando, porque todas dormiram. A gente viu que todas dormiram. Todas estavam cansadas ali em esperar. Só que umas dormiram já preparadas e outras não estavam preparadas. Muitos estão de pé hoje, não é pelo azeite do momento, mas estão de pé porque lá atrás se encheram de orações, jejum, clamor e continuam aqui em pé, firme no Senhor. Se hoje nós estamos aqui firme é porque lá atrás a gente foi se enchendo na presença do Senhor, em oração, em clamor. E é por isso que nós estamos aqui. Porque se fosse depender do azeite do momento, a gente não estaria em pé. Terceira lição.
É possível fazer uma preparação inadequada. Aqui diz que as nécias fizeram a preparação inadequada. E quantos dentro da igreja têm tido essa preparação inadequada? Estão achando que estão prontos como elas achavam? Elas estavam ali com as suas lamparinas acesas. Está tudo bem, vão esperar o noivo e vai dar tudo certo. Mas na verdade, elas estavam preparadas inadequadamente. Foi no grito da meia-noite que o despreparo das nécias se tornou notório. A gente vê que à meia-noite alguém clamou, lá vem o noivo. E foi aonde elas despertaram. E aonde elas perceberam que a lamparina delas tinha apagado. Mostraram que a aparência não se mostra o suficiente. Muitas vezes o Senhor fala em várias partes da Bíblia que muitos dirão Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Que muitos vão falar, Senhor, eu fiz milagres e prodígios no teu nome. Ele fala, aparta-te de mim, pois eu não te conheço. E aqui, através dessa parábola das 10 virgens, o Senhor está mostrando isso para nós. As virgens nécias pedem azeite para as prudentes, dizendo que estava se apagando as suas lamparinas. E aí elas começaram a valorizar que tinham um aprendizado com tudo isso. O que nós aprendemos? Primeiro, a responsabilidade de preservar o azeite que recebe do Pai. Não deixe o mundo roubar o que o céu está te dando. Nós temos a responsabilidade de preservar esse azeite que o Senhor tem te entregado todos os dias. E ali elas viram que elas não preservaram, elas não deram valor nesse azeite de reserva. O que nós aprendemos também, não tem como emprestar o azeite para o outro, porque a salvação é individual. Por mais que eu ore por você, por mais que eu tente falar da palavra, orar junto com você, não vai adiantar, você vai ter que se encher individualmente com o Senhor. A nossa salvação é individual, a gente não depende. Muitos falam, se o meu esposo subir, eu vou agarrado no pé dele. Se a minha filha subir, eu vou agarrada no pé dele. Não existe isso. A salvação é individual. Essas virgens nécias pensaram que tudo estava pronto, confiando em suas lâmpadas, mesmo sem a provisão do azeite. E eu vou dizer algo para vocês, igreja. Nós temos que estar com o tempo todo preparados, adequadamente. Porque a qualquer momento Jesus pode voltar, para mim e para você. Talvez não é como a gente espera, o Senhor vindo arrebatando, mas hoje, amanhã a gente pode não acordar. Talvez hoje, saindo daqui, a gente já não pode estar mais com vida, e Jesus voltou para você. Como é que tem sido o seu preparo diante do Senhor? Quarta lição, a segurança no futuro depende da diligência do nosso presente. No versículo 9 e 10 diz, elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele. Nenhum crente tem mais graça do que realmente precisa. As virgens prudentes não tinham azeite para dar. Então ali elas já tinham a graça suficiente para elas. Elas reservaram o seu azeite, elas se prepararam adequadamente. Outras vieram querendo o azeite delas. Ela falou assim, não, cada um tem a sua graça merecida. As nécias pediram emprestado aquilo que é individual e intransferível. O azeite que Deus tem para você, a unção que Deus tem para você, é diferente da que Deus tem para mim. Então, por isso que é intransferível o nosso azeite para outra pessoa. Que nós possamos entender isso nessa manhã. A gente precisa se encher no Senhor, para que a gente depois não venha correr e não dê mais tempo de encher nossas lamparinas. Não se empresta por piedade e nem se compra relacionamento com Deus.
A gente não compra relacionamento com Deus. Ou alguém tem essa realidade ou não alcança isso entre os homens. A única maneira de ter segurança quanto ao futuro é ter diligência quanto ao presente. Cada qual será o arbítrio do seu próprio destino. Cada um de nós é responsável pela nossa salvação. Cada um de nós é responsável pelo nosso próprio destino. Por mais que a gente venha aqui, prega a palavra, ensina para vocês, e a gente é ensinado o tempo todo, se nós não nos posicionarmos e encher a nossa reserva de azeite, a gente vai fazer como essas nécias. Quinta lição, a porta da festa estará fechada para aqueles que deixaram o preparo para a última hora. Muitos falam, não, eu vou viver mais a vida, eu vou aproveitar. Quando eu tiver já aproveitado tudo que eu quis aproveitar, aí eu vou para a igreja, vou servir ao Senhor, aí eu vou tentar mudar de vida. Mas é como eu disse, Jesus pode voltar hoje para você. E aí, você está preparado? As virgens nécias não acharam azeite para comprar. Chegaram atrasadas, a porta estava fechada, o clamor delas não foi atendido. O Senhor não as reconheceu. A gente vê que elas saíram desesperadas atrás desse azeite. Aonde elas comprar? E elas não acharam. E aí elas voltaram, pedindo para o Senhor abrir. E ele falou, eu parta de mim, pois eu não as conheço. No processo de sair para comprar o azeite, o noivo chega. Lembre-se, não vai dar tempo de pegar atalhos ou dar voltinhas, porque ele vem. Às vezes, qualquer motivo, a gente quer nos afastar da presença do Senhor. E é onde vem os atalhos que a Bíblia está dizendo. É onde vem a circunstância que acaba nos desviando. Às vezes uma amizade que te influencia para o mal. Isso daí são os atalhos que a vida vai te dando. Onde o mundo vai roubando aquilo que o céu está te entregando. E muitas vezes no nosso cotidiano a gente nem vai percebendo o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. E vamos deixando esse azeite se perdendo. A trombeta está tocando. A trombeta está tocando. A gente tem visto aqui, antes desse capítulo 25, fala no capítulo 24, os sinais da vinda do Senhor. O Senhor o tempo todo está avisando a igreja que o Senhor vem. E que Ele quer uma igreja preparada, uma igreja santificada. Uma igreja onde busca constantemente viver na presença do Senhor. Uma igreja que está o tempo todo enchendo as suas vasilhas de azeite. Nós temos que entender que nós precisamos continuar na presença do nosso Pai. Eu fico imaginando ali aquelas mulheres, às vezes, isso é eu falando, tá, gente? Eu fiquei imaginando quando eu estava preparando essa palavra. Se elas talvez tivessem ficado ali e não tivessem corrido para fora, talvez ali, mesmo com as suas lamparinas, o Senhor, o noivo, voltasse e acendia novamente. Mas elas preferiram correr desesperada. E muitas vezes é isso que a gente faz. Quando a gente vê que não tem mais força, a gente sai da presença do Senhor de vez. E quando a gente pensa, eu preciso voltar, já não dá mais tempo. Que nós possamos entender que a nossa lâmpada, ela tem que estar o tempo todo acesa. Por mais que a gente dorme, por mais que a gente canse, por mais que as dificuldades vai tirando as nossas forças, as nossas lamparinas têm que estar acesas. Porque são elas que vão te manter nos dias difíceis. São elas que vão te manter nos momentos mais difíceis da sua vida. É a reserva da sua lamparina. Quando a porta for fechada, ela jamais será aberta. Aqui a gente vê que o Senhor
Ele dá várias oportunidades para nós. O Senhor dá o tempo todo de oportunidades para nós, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos todos os dias nos limpar, nos purificar dos nossos pecados. Mas vai chegar uma hora que essa porta vai fechar e ela nunca mais vai abrir. Aí vai ter sido a sua última oportunidade. E eu preparando essa palavra foi me enchendo de temor no meu coração, porque eu fiquei imaginando, Senhor, eu preciso me encher mais. Eu preciso encher, Senhor, todas as vasilhas que eu te... Eu preciso, Senhor, entender que o Senhor tem algo mais para fazer na minha vida. Senhor, eu preciso entender que a tua graça me basta. E aí a gente entende que nós precisamos cada vez mais ser cheios da presença do Senhor. Naquele grande dia, aqueles que viveram sem azeite em sua lâmpada gritarão por misericórdia, mas não vai ter mais tempo. Sabe qual é o exemplo que a gente vê sobre isso? A história de Noé. Deus falou para Noé, constrói a arca, porque vai ter um dilúvio na terra e todos vão morrer. Vai salvar você e sua família e um animal, casal de cada espécie. E as pessoas vindo Noé construir a arca, muitos zombaram de Noé. Eu imagino que até pessoas que já conheciam a Deus, que viviam com Noé ali, amizades com Noé, eu creio que muitos ali conheciam, eu ouvi falar de Jesus, de Deus. E muitos zombaram de Noé. Zombaram porque ele estava construindo uma arca que ele nem carpinteiro ele era. Como ele ia construir uma arca? Que fundamento era esse? E o Senhor avisava através da vida de Noé. E muitos iam vivendo a sua vida normal, como se nada fosse acontecer. Até que ele terminou de construir a arca. Entrou todos os animais, entrou sua família. Ele fechou as portas e veio o dilúvio. E eu acredito que muitos se desesperaram, bateram na porta daquela arca, pedindo desesperadamente para entrar. Mas a porta não foi mais aberta. E é assim que está acontecendo conosco hoje. Muitos dentro da igreja estão vivendo uma vida totalmente despreparada. Totalmente despreparada. Uma vida totalmente longe da santidade. E o Senhor nesses dias, Ele tem falado, igreja, santifica-se. Santifica-se. Porque a minha volta está próxima. A trombeta está tocando. Existem oportunidades nas nossas vidas que nós não podemos perder. Não podemos perder. Porque às vezes essa oportunidade é a última que você teve. Por isso nós precisamos refletir sobre essa palavra. Nós precisamos entender o que o Senhor está dizendo para nós. Quando o Senhor está falando da parábola das 10 virgens, Ele não está falando do povo lá fora que não quer saber de Deus, não. Ele está falando da própria igreja, que a metade está preparada e a metade não está preparada. E que nessa manhã nós possamos entender e que a gente faça parte dessas que estão preparadas, amém? Sexta lição, nós precisamos aguardar a volta do nosso Senhor com permanência, vigilância. No versículo 13, está dizendo: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Quando nós estamos falando aí sobre prudência a prudência e a tolice, está falando sobre nós. Em qual a gente tem encaixado? Será que nós somos prudentes ou será que nós temos vivido como as nécias? Vivido como a gente mesmo quer, que a gente mesmo pensa?
Nós temos que aprender que a nossa vida ela tem que estar alicerçada na palavra de Deus, não nos nossos pensamentos e no que nós imaginamos que é. Porque nós somos enganosos. O homem tem um coração enganoso. O tempo todo o nosso coração, ele está nos levando para lugares que não deveríamos ir. E o nosso coração sempre nos leva para longe de Deus. Desde a época de Adão, quando Deus criou Adão e Eva, Ele disse, não coma do fruto do bem e do mal, e vocês vão viver totalmente na minha presença. Mas eles ali, a Eva, sendo enganada pelo inimigo, ela foi lá e comeu daquela fruta. E ali entrou o pecado na humanidade. E ali entrou a maldade. E a partir dali, o tempo todo, o inimigo, ele está armando para te desviar e para derrubar a sua reserva de azeite. O inimigo, ele faz o tempo todo você não pensar que você precisa de reserva. Porque ele acha que só o momento que você vem aqui já está o suficiente. A nossa vida, ela não é só aqui na igreja, ela é todos os dias na nossa casa, no nosso trabalho, da maneira como nós agimos, da maneira como nós falamos. A nossa vida não é só vir aqui dia de domingo, ouvir a palavra e ir para casa. É o tempo todo nos santificando. Por isso que ele está dizendo, nós precisamos viver permanentemente em vigilância. Jesus pode voltar numa hora que você menos espera. Mas se ele voltar e você estiver preparado, você não vai ter problema nenhum. Você vai viver com o Pai na glória, porque é lá que ele tem preparado para nós. A nossa morada não é na terra, a nossa morada é no céu. Nós estamos aqui como peregrinos, passageiros. A nossa missão aqui é contemplar Jesus o tempo todo. Nossa missão aqui é falar de Jesus o tempo todo. A nossa vida refletir Jesus o tempo todo. Nós precisamos entender que nós não podemos viver a nossa vida como nós pensamos. Chegou a hora da igreja se despertar. Chegou a hora da igreja ansiar pela volta do noivo. A gente vê quando o noivo e a noiva vão se casar, eles anseiam por essa festa de casamento. Eles se emocionam, eles anseiam que o dia chegue logo, para que eles vivam o momento mais feliz da vida deles. E eu vejo hoje que a igreja não tem tido essa sede, esse anseio, essa vontade de encontrar com o noivo. Muitos de nós chegam na presença de Deus somente para pedir milagres, para que Ele faça algo por nós. Mas nunca para que Ele nos encha, para que Ele nos transforme, para que Ele mude nossas vidas. Nós precisamos ir na presença de Deus para nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos ir na presença de Deus para entender que nós precisamos dEle o tempo todo. Que sem Ele nós não somos nada. Jesus voltará certamente, brevemente, pessoalmente, visivelmente, inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, gloriosamente. Ele vai voltar. E eu creio que está muito próximo. Os sinais estão cada dia mais se mostrando à volta de Jesus. E pode ser que volte até hoje para mim e para você. E como estão nossas vidas? Como estão nossas reservas? Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Na palavra do Senhor diz lá em Mateus 24, do 42, diz: portanto vigiem,
porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Se a gente soubesse a hora que o ladrão fosse entrar na nossa casa, a gente estava preparado para poder não deixar que ele entrasse. A gente fazia de tudo para que ele não entrasse. A gente ia arrumar a guarda, ia nos armar, ia fazer tudo para que ele não entrasse. Assim o Senhor está dizendo, se preparem. Vocês não sabem o dia e a hora. Então, fiquem o tempo todo vigiando, o tempo todo preparados. E não deixe que o mundo roube o que o céu está te entregando. O inimigo está aí para matar, roubar e destruir. Ele está aí para roubar o seu azeite. Ele está aí para tirar a sua reserva. Mas você pode se encher todos os dias na presença do Senhor. Alimente da palavra do Senhor. Ore, ouve canções, louve, adore. Fala, Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu quero me encher de ti. Eu sei que as lutas vêm, que as dificuldades vêm, mas o Senhor é comigo e no tempo certo o Senhor vai vencer todas elas por mim. Você é um soldado do Senhor, você não tem que ter medo de nada. Você tem que estar aí com os seus azeites, sua reserva lotada. Porque lembra-se o que nós falamos aqui, o azeite ele é individual e intransferível. Por mais que a gente ore por você, por mais que a gente está aqui falando da palavra, se você não tomar uma posição, de nada vai adiantar. As suas lamparinas vão apagar. Em 1 Pedro 3,14 diz, portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Inculpáveis. Olha o que está dizendo a palavra do Senhor. Enquanto vocês esperam, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz e inculpáveis. Nós precisamos nos empenhar. Nós precisamos nos esforçar. O reino de Deus é pelo esforço. Por mais que nós temos a graça da salvação, nós precisamos nos esforçar para nos manter santificados. Porque a salvação ela está o tempo todo sobre nós. Mas nós podemos perder ela se nós não nos esforçarmos em manter uma vida pura e santificada. As pessoas lá de fora precisam ver Jesus na nossa vida. As pessoas lá de fora precisam ver Jesus nas nossas atitudes. Às vezes, por isso, muitas vezes, pessoas não querem nem vir à igreja quando você convida. Porque às vezes não vê Jesus na nossa vida. Então a gente precisa muito estar em vigilância sobre isso. Que essa palavra ela venha como um despertar nas nossas vidas. Que nós possamos entender que nós somos ali como aquelas 10 virgens. E que o Senhor está chamando a igreja hoje para se preparar. Para que encha de azeite as suas reservas. Para que você limpe as suas vestes. Como eu disse, é normal, porque nós temos a natureza adâmica de pecarmos, de errarmos. Mas o Senhor está falando que santificação é aquele que não permanece no erro, que não permanece no pecado, mas que se arrepende verdadeiramente e que santifica e limpa as suas vidas. Você todos os dias pode ir na presença do Senhor e dizer, Senhor, me perdoa. Me perdoa, eu não quero mais cometer esse pecado, eu não vou cometer mais esse pecado. Nós precisamos estar preparados. A vinda do Senhor está próxima. Eu queria que abrissem para mim, Felipe,
em 2 Pedro 3, 11 e 12, por favor. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Aqui o Senhor está nos dizendo que a igreja se santifica e apresse a vinda do Senhor. O que nós temos feito para encher as nossas reservas? O que nós temos feito para encher as nossas vidas, para santificar, viver uma vida santificada como Deus manda? Gente, isso é muito sério. Quando eu estava preparando essa palavra, e o Senhor falava sempre, santifica-se, santifica-se. E dos últimos dias para cá, o Senhor tem dito muito as palavras, santifica-se. As palavras que tem dito aqui na igreja é sobre transformação de vida, de caráter. E o Senhor está dizendo, santifique-se. Prepare, enche os teus azeites, apressa a vinda do noivo. Apressa a vinda do noivo, porque vai ser um grande e terrível dia. Grande para aqueles que se prepararam, que estavam ali com o seu azeite de reserva, e terrível para as tolas e para as nécias que não se prepararam. E infelizmente, muitos de nós têm vivido com o azeite de momento. Por isso que muitos de nós vai perdendo forças no meio do caminho e vai desistindo de seguir o Senhor. Então que vocês enchem todo o tempo as vasilhas de vocês de azeite. Deixa reserva. Quando você vê que a sua lamparina está apagando, você vai lá, coloca novamente o azeite e você vai de novo acender. Está sentindo fraco? Enche a sua lamparina de azeite. Esse azeite é a presença do Senhor. Esse azeite é a glória do Senhor na sua vida. Esse azeite é a graça do Senhor sobre a tua vida. Esse azeite é a força do Senhor sobre a tua vida. Que nós possamos entender que nós não veremos a Deus de qualquer jeito. Não veremos a Deus de qualquer jeito. Nós precisamos estar com as nossas vestes limpas. Nós precisamos estar santificados, purificados. E a gente só consegue isso na presença do Senhor, através da palavra do Senhor, através de buscar todos os dias encher do azeite do Senhor. E eu queria que você ficasse de pé nessa manhã. Você tem a oportunidade nessa manhã de orar ao Senhor e dizer ao Senhor: Pai, que eu possa ser como aquelas virgens prudentes, que eu possa me encher, as minhas vasilhas de azeite. Nós vamos cantar uma canção agora, e eu queria que você orasse ao Senhor, que você apresentasse a sua vida. Fala: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui dizendo ao Senhor nessa manhã que eu estou arrependido. Se tem algo em mim que não te agrada, que o Senhor venha me purificar nessa manhã, para que eu venha entender os seus propósitos sobre a minha vida, que eu venha ansiar a tua volta, que eu venha ansiar pela volta do noivo. Oh, Deus. Estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu
vou abrir para você. Você tem a oportunidade de abrir agora para o Senhor entrar na sua vida, para que Ele venha encher as suas Só reservas. bater que eu vou abrir para você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas Declare isso, igreja. estão acesas. Oh, Espírito Santo. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Levante suas mãos e declare nessa manhã. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia, Senhor. Como diz essa canção, Senhor, nós queremos colocar, Senhor, as nossas roupas brancas, as nossas vestes brancas. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, que nós possamos entender que todos os dias nós precisamos nos arrepender daquilo que tem nos afastado de Ti, que o pecado não seja uma permanência na nossa vida. Senhor, que nós possamos entender que nós precisamos limpar as nossas vestes, que nós precisamos nos santificar. Espírito Santo de Deus, nós temos a oportunidade todo o tempo, em todo o tempo, Senhor, de nos revestir da Tua glória. Nós temos a oportunidade todos os dias de encher as nossas reservas de azeite. Mas muitas vezes, Senhor, o mundo tem roubado o que o céu tem nos entregado. E nós queremos Te pedir, não deixe que nada roube aquilo que o Senhor tem dado. Senhor, não deixa que o inimigo roube aquilo que o Senhor tem nos entregado. Obrigado, Senhor, por despertar a Tua igreja, por despertar as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Eu já coloquei
as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem. Vamos dançar, Maranata, Aleluia, glória ao teu nome, Senhor Deus. A ti seja toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração para todos sempre, amém, amém e graças a Deus.